Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, exatamente para irmos até ao tema proposto no final da segunda parte. Trump e as suas declarações medonhas sobre a NATO, mas também o facto de, aparentemente, estar prestes a conseguir uma vitória no Supremo Tribunal, que aparentemente não está nada virado para aceitar retirá-lo da corrida às primárias republicanas. Pois, nós não sabemos em que medida é que Trump também não estará a jogar com a circunstância de que metade do eleitorado dificilmente aceitaria o seu afastamento, e isto criaria uma tensão nos Estados Unidos brutal. Eh, Exatamente, claro. eh, é curioso que estamos a viver no Brasil uma situação quase similar, embora em relação ao anterior presidente e Bolsonaro não é candidato ainda neste momento. Trump está a avançar, com declarações completamente desproporcionadas face àquilo que seria a normalidade de uma situação internacional da gravidade como aquela que os Estados Unidos atravessam, tendo em atenção as questões de Taiwan, as questões da Palestina, as questões da Ucrânia. E disse esta coisa extraordinária que é se os europeus. Ele, aliás, não disse, ele repetiu o que já tinha dito. Eu julgo que já tínhamos falado aqui. Ele tinha dito isso numa conversa com o Thierry Le Breton e com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ele tinha dito que se os Estados europeus não pagassem, não dispensassem 2% do seu produto nacional bruto para a sua defesa, isto é, no fundo para a NATO, dado que a sua defesa está incluída na NATO, os Estados Unidos não se consideravam responsáveis por essa defesa. Isto é de uma gravidade extrema, porque os Estados Unidos estão presos aos países europeus pelo acordo da NATO, e o acordo da NATO, o chamado a eventual invocação do artigo 5º da NATO é o elemento essencial para o equilíbrio europeu, que isto é, se um país for atacado, todos os outros vêm em seu favor, em seu socorro. Não necessariamente de natureza militar, mas de qualquer maneira está a natureza militar lá ao fundo. Essencialmente está o fator de dissuasão por parte dos Estados Unidos. Ao dizer isto, ao Trump, ao dizer isto, está a criar uma dúvida brutal sobre aquilo que é a essência da NATO. E, portanto, um país que nós dizíamos, e aqui a Rússia nunca atacou nenhuma fronteira NATO. É verdade, a Rússia até hoje nunca atacou nenhuma fronteira NATO. E quando a Polónia, ou a Estónia, ou a Letónia, ou a Lituânia, ou a Roménia, ou a Bulgária dizem, mas pode haver aqui uma tentativa da Rússia, não. A Rússia sabe que tem os Estados Unidos a defender a fronteira NATO. Quando um putativo presidente americano, que já foi presidente e que volta a ser, poderá voltar a sê-lo, diz eu não me comprometo a isso, obviamente que esses países ficam à solta, ficam sem segurança. E isto dá à Rússia uma outra atitude, em termos. Aliás, é uma atitude que vai obrigar o governo do Kremlin a fazer um novo exercício, que é o de procurar não a fronteira NATO, mas a fronteira dos 2% de investimento do PIB. Pois, mas para isso tinha que vir começar a atacar por Portugal, quer dizer, porque Portugal não cumpre os 2%, portanto, se eles começarem a atacar aqui é um bocadinho chato, quer dizer, a questão é o seguinte, quer dizer, há aqui isto é evidente que isto é um bullying. Isto é um bullying por parte de Trump, não vale a pena pensar outra coisa, quer dizer, dificilmente os Estados Unidos fariam isso. Agora, pode levantar um problema que é o problema, que é uma questão que se tem vindo a pôr às vezes de forma quase caricata, quer dizer assim, se a Rússia atacar o Montenegro, os Estados Unidos fazem uma retaliação de natureza atómica? Quer dizer, a questão é esta. Uma coisa é a Rússia invadir a Polónia, outra coisa é a Rússia atacar o Montenegro, por exemplo. E o Montenegro é um exemplo, mas também podia ser a Letónia ou a Lituânia, porque há aqui um ponto novo que tem a ver, não é novo, mas de certa maneira renovado, que tem a ver com o que Putin disse na sua entrevista a Tucker Carlson. É que Putin considera-se responsável pelos países onde haja comunidades russas que estejam, Certo. na sua perspectiva, ameaçadas. Ora, os países bálticos isso acontece. Há comunidades russas ameaçadas por erros vários e por culpas próprias e por exageros de um lado e do outro. Mas isto cria aos países bálticos que têm essa situação um pânico relativamente àquilo que pode ser a reação russa. Portanto, Trump introduziu aqui um novo fator. Já agora eu gostava que não acabássemos sem sublinhar aqui um ponto. Nós andámos aqui várias vezes a falar, com paninhos quentes, sobre a questão da idade de Joe Biden.
A questão da idade de Joe Biden caiu na campanha eleitoral americana em força. Isto é, durante muito tempo as pessoas tinham alguma relutância em falar do assunto, que é desagradável, o senhor tinha algumas fragilidades, mas depois o senhor começou a confundir Helmut Kohl com Scholz, começou a confundir Mitterrand com Macron, começou a confundir o presidente do México com o presidente já não sei de quê. Uh, Isto dá uma sensação de fragilidade para quem dirige a maior nação do mundo e para quem tem, ainda por cima, a ambição de a dirigir durante os próximos 4 anos, dá uma sensação de uma imensa fragilidade e a noção de que temos, digamos, a nossa segurança e decisões que são absolutamente fundamentais para o nosso futuro nas mãos de um senhor que, por virtude da idade, que é uma coisa complicada, mas que todos nós temos que viver com isso tudo. Eu, às vezes, também faço enganos naquilo que, na troca de algumas palavras, acontece-nos a todos e a partir de uma certa idade acontece-nos mais, porque a idade não é reversível. Contrariamente à juventude excessiva, que é uma doença que se cura com o tempo, a idade não. A idade é uma coisa que só tem condições de se degradar, as condições intelectuais, físicas, etc. E Biden está claramente nesse caminho. E Trump, apesar de tudo, mantém uma imagem um pouco não, bastante mais vigorosa. E Putin, na sua entrevista e na capacidade intelectual que mostrou na sua entrevista, faz um contraste muito grande com Biden. E isto, portanto, já começa neste momento a pescar dentro do próprio da opinião pública americana. O debate está aberto na opinião pública americana, nos jornais, nos sites, etc. As pessoas estão a ter consciência de que têm um presidente com uma certa debilidade. Dir-se-á, sim, mas temos uma vice-presidente que, se no caso dele falhar, virá. Só que Kamala Harris, como já aqui falámos várias vezes, não tem um apreço em função daquilo que foi a sua performance ao longo destes últimos 4 anos, não tem um apreço suficiente para poder ser vista como uma solução de substituição para Biden, que, vale a pena dizê-lo, é das personalidades americanas, em termos presidenciais, mais capazes sob o ponto de vista de conhecimento das realidades internacionais. De qualquer maneira, embaixador, nesta altura do campeonato, digamos assim, não há nenhuma hipótese de os democratas norte-americanos conseguirem uma alternativa a Joe Biden. Teoricamente ainda era possível. Claro, Antigamente ainda era possível, eu ontem por acaso estive a reler um texto sobre isso, mas é manifestamente uma hipótese puramente residual sem substância. Não me parece que seja. Em particular, não é possível obter um consenso sobre uma mudança, porque isso também levaria a outro problema, que era o problema de Kamala Harris, que tem o seu legítimo direito de claro, aparecer. Uh, claro. Havia uma outra solução, que era substituir o vice-presidente, que é tirar Kamala Harris e pôr Hillary Clinton, por exemplo, como certos setores também dizem, que tinha ali uma espécie de presidente-chave na mão, não é? Mas é muito difícil neste momento ter um consenso dentro do Partido Democrático para fazer essa mudança. Por outro lado, no outro lado do jogo, os republicanos, é cada vez mais óbvio que não há ninguém que possa colocar em causa a supremacia de Trump. Nikki Haley era a única, digamos, a antiga governadora da Carolina do Sul era a única, mas vai ser esmagada, digamos, e o assunto vai ficar arrumado. Trump é o candidato republicano, sem a mais pequena dúvida. O que é trágico nisto é que, perante aquilo que são as sondagens hoje em dia, a probabilidade dele de vir a ser presidente, no caso de ser candidato, ou o que tudo indica que será assim, é muito elevada e, portanto, o mundo está perigoso, como diria Vasco Polido Valente. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a acompanhá-lo nos sites do Jornal Económico, onde encontram a versão com imagem e a versão podcast. Até para a semana e obrigado.